Gostaria de tratar de uma maneira muito séria e muito ponderada do tema de política pública do aborto. Há no Brasil hoje uma guerra cultural com duas posições muito radicalizadas: a proibição total do aborto e a liberação total do aborto. Quem defende um e quem defende outro? A proibição total é defendida pela direita aguerrida, a extrema-direita aguerrida religiosa. E a liberação total é defendida por uma visão ateia, ateísta, universitária, muitas vezes universitária, racionalista, científica, individualista. Né? Então estão essas duas posições extremadas. E existe aí, tudo permite uma gradação, tudo permite uma modulação. Hoje já se sabe, por exemplo, que não são só pessoas, há pesquisas com relação a isso, que não são somente pessoas religiosas que são contra o aborto, ou pelo menos são contra o aborto em quaisquer circunstâncias. Eu acho que esse é um ponto para reflexão para aqueles que defendem o aborto em quaisquer circunstâncias. E isso tem a ver com o exame de ultrassonografia. Ora, poderia se propor, o aborto está totalmente liberado, desde que qualquer mulher que deseje fazer o aborto, ela tem a escolha, vamos dizer, seria uma política pública, ela tem a escolha de fazer o aborto ou não, em quaisquer circunstâncias, desde que ela tenha a obrigação, aí não teria escolha de fazer antes do aborto um exame de ultrassonografia do bebê, ouvir os batimentos cardíacos. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um tema que vem sendo discutido. Houve uma mudança da visão do aborto, inclusive de pessoas não religiosas, com o advento da ultrassonografia. E isso está muito bem retratado num filme de 2007, 2008, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, Juno. Juno era um adolescente que engravidou na escola do melhor amigo e decidiu abortar. E foi para uma clínica de aborto realizar o aborto. E lá havia um protesto na entrada da clínica e uma das pessoas que realizava o protesto, né, mostrou um exame de ultrassonografia, né, com tantas semanas, e mostrou lá, ó, dá para ver a unha do neném. Aí ela disse, dá para ver a unha do neném? Ah, não quero mais abortar. Não havia nenhuma razão religiosa para isso. Ela simplesmente decidiu não abortar e a partir dali o filme gravita em torno da busca dela e do arranjo dela de um casal para que ela para adotar o seu filho. Ela teria o filho, ela teve o filho e ela buscou um casal que tivesse os mesmos valores que ela para que adotasse o filho dela, uma vez que ela não queria ficar com o filho. Tá? Essa é uma temática moderna. O filme Juno retrata uma visão moderna no sentido, não é um argumento religioso, não é um argumento tradicional que está em jogo na modulação, na visão do aborto. Quando se avalia o aborto, a gente tem que sempre considerar as diversas circunstâncias. Por isso que eu digo, tem posições extremadas. Em todas as circunstâncias pode fazer o aborto. É uma escolha da mulher. Em nenhuma circunstância se pode fazer o aborto, porque é uma escolha pró-vida, é a vida do neném, enfim, um dia aquela pessoa vai se tornar um ser humano, vai nascer, enfim, vai ser um ser humano. Tá? E existem as gradações, que no Brasil você é legalizado, quer dizer, o bebê acéfalo, sem cérebro, enfim, tem várias situações, a situação de estupro, outras situações não ocorrem, outras situações, outras modulações não existem no Brasil, mas eu acho que esse é um tema amplo. Esse é um tema amplo que, inclusive, foi levantado na entrevista de Flávio Dino. Ele disse, olha, sou contra o aborto. Justamente por isso, ele está ligado, sim, na demanda religiosa, mas ele está ligado também nessa demanda moderna, essa demanda que sofre hoje o impacto da ultrassonografia. Eu conheço pessoas que tiveram seus filhos, etc., e que antes da primeira gravidez, né, mulheres, casais, homens, né, eram contra o aborto e depois do primeiro exame de ultrassonografia mudaram a visão
que tinham com relação ao aborto. Então isto é importante, isso é algo relevante para ser discutido. Vamos imaginar, o Brasil aceita legalizar o aborto caso um casal casado que tinha um planejamento de ter filho depois de 5 anos de casado, a mulher engravida depois de 2 anos de casada e diz, não, o casal, eu não quero ter, o pai não quer ter. A sociedade brasileira aceita isto. É o que eu digo, a moralidade da sociedade brasileira aceita isto? Eu creio que não. A moralidade da sociedade brasileira aceita que uma gravidez por acidente, pessoas completamente cientes do que, um casal completamente ciente de que a mulher poderia engravidar, engravida fora da hora, né? E aí diz, não, eu não quero nesse momento porque vai estragar isto, vai estragar aquilo da minha vida, o rapaz vai ter esse problema, a moça vai ter... A moralidade da sociedade brasileira aceita isto? Ora, de novo, né? Eu não estou brincando, uma maneira de dirimir essa dúvida é dizer, tá bom, então você quer fazer o aborto por uma razão, digamos assim, não tão grave quanto é um estupro, não tão grave quanto é um bebê que tenha acefalia, não tenha cérebro, você quer realizar o aborto? Tá bom, então você vai fazer o aborto. Porém, você terá obrigatoriamente que ver o neném passar por um exame de ultrassonografia, porque essa é uma informação relevante para a sua tomada de decisão. Você é livre para decidir, mas terá que ver a imagem da criança em sua barriga, terá que ouvir os batimentos cardíacos da criança em sua barriga. E depois você irá decidir se você pode ou se você quer ou não realmente abortar. Eu estou mostrando a importância da tecnologia, do avanço do conhecimento, da obtenção de novas informações na tomada de decisão e na moralidade, na nossa discussão da moralidade, porque a decisão é tomada em função desta ou daquela moralidade. O exame de ultrassonografia teve um impacto na nossa visão moral acerca do aborto. Repito, isso está muito bem retratado no filme Juno, de 2007, 2008, ali, que ganhou o prêmio Oscar lá de melhor roteiro original. Uma pessoa, uma menina, um casal lá, o rapaz, a menina, sem recorrer a argumentos religiosos, a menina decidiu não abortar uma gravidez considerada por ela, ali no filme, fora de época. Então, quantas pessoas hoje, no Brasil e no mundo, passam por essa situação? Tá? Então esse é um ponto para reflexão que eu acho relevante trazer aqui. É um ponto para reflexão, não é para chegar a nenhuma conclusão, é apenas para chamar a atenção para o fato que essas éticas estão na sociedade brasileira, as diferentes éticas, as diferentes maneiras de encarar uma decisão, como é o caso da decisão do aborto, e quando se pensa em políticas públicas, as políticas públicas precisam contemplar, não tem a menor dúvida disso, a visão da maioria das pessoas. Ainda mais uma política pública desta natureza. Isso eu estou falando do ponto de vista, eu estou trazendo aqui a racionalidade, argumentos racionais. Não estou aqui apelando para fotos disso, fotos daquilo, argumentos emocionais, não se trata disso. Eu estou trazendo aqui argumentos absolutamente racionais, pegando esse gancho de Flávio Dino, que chamou a atenção, enfim, que me chamou a atenção, né, o fato de ele ter se declarado contra as drogas e contra o aborto. Ele não quer simplesmente atender a demanda de uma fatia do eleitorado. Ele sabe, ele foi socializado numa sociedade que tem estes valores. Ele é um político do Nordeste, ele vive neste ambiente. É um ambiente muito mais religioso do que o ambiente universitário, por exemplo, de uma grande capital, de Rio, de São Paulo, da Mesopotâmia de São Paulo, que eu costumo dizer, né, entre o rio Tigre e o Eufrates, entre a Marginal, o Pinheiros e o Tietê, as pessoas mais ricas do país, as pessoas, a grande maioria com um grau superior, que levam uma vida bem mais individualista e bem menos comunitária do que pessoas que habitam outras áreas do país. Então esta é uma visão.
mas eu creio não ser uma visão majoritária em nosso país. Então é importante a mulher ter, de novo, a conciliação seria isso, a mulher ter o direito de escolha. Agora, de uma coisa ela não vai ter o direito de escolha, que não é tão problemático assim, assistir a ultrassonografia de sua própria gravidez. Isso ela não escolheria. Eu estou chamando e enfatizando isso para mostrar a dificuldade de se escolher uma política pública que contemple a todos. Isso aqui eu falei com um único exclusivo objetivo, um único objetivo, é debater, colocar o tema para debate de uma maneira mais clara, mais explícita, para que no momento oportuno, que é o momento eleitoral, as pessoas não sejam surpreendidas por campanhas emocionais.